Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o podcast onde a gente vai falar de carreira, negócios, vida e com um pequeno detalhe, sem filtro, da maneira que realmente é. E hoje eu quero apresentar para vocês o meu parceiro, Youssef, que eu tive a honra de convidá-lo. Ele conseguiu uma brecha aí na sua agenda, porque, olha, gente, esse homem, ele é, olha, muito ocupado. Faz entrevistas aí só com famosos, né, Youssef? De vez em quando. E nós vamos aí estar falando de um assunto bastante legal. O Youssef, ele é especialista, não, expert, né, em coaching para líderes, né, de alta performance, mas nada melhor do que ele para falar realmente todo o seu conhecimento, Youssef. Bacana. Boa tarde, Cássia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. E contar um pouquinho da minha vida, né? É uma coisa assim que foi uma grande mudança que eu tive em 1990. Eu entrei para o mundo corporativo, eu já sou bem velhinho, né? 66 anos na Corcunda, então eu entrei em 1976, mais ou menos. Eu entrei no mundo corporativo e fui até 2013. Trabalhei em duas grandes organizações, como Johnson & Johnson e Unilever. E aí eu fui para o mundo acadêmico, né? Fui lá com Stephen Covey fazer liderança nos Estados Unidos, aprendi um pouquinho das questões de ser humano. E em 2000 eu comecei a estudar o ser humano como um todo, através dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Para entender um pouquinho isso, eu estudei simplesmente 80 autores. Porque o Stephen Covey, ele estudou 200 anos de biografia de pessoas famosas para chegar onde ele chegou. E ele já deixou fácil o caminho, então eu estudei mais ou menos 80 autores. Eu me empolguei, eu gostei muito, sempre trabalhei com pessoas, com gente, mas estudar o ser humano, entender o ser humano, né? Então foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção. E é o grande desafio, né? É um grande desafio, porque relacionamento não é fácil. Não. Entender o ser humano como um todo não é fácil. Cada um tem o seu modo de ser, o seu modo de pensar. E aí eu fui agregando conhecimento ao longo desses 20 e poucos anos estudando o ser humano e consegui entender um pouquinho sobre as suas 4 dimensões do ser humano, que é a mente, que a gente estuda psicologia, né, muito forte hoje até. Escutei você falando sobre as 3 grandes inteligências, que foi sensacional. E depois você estuda o corpo, que é a parte física nossa, necessidades básicas. Isso aí já vem de Maslow, lá de trás, né? Então eu falo que nós temos 3 básicas necessidades, que primeiro é saúde. Sem saúde ninguém produz nada, o ser humano não existe. Depois você tem uma necessidade muito forte de carreira, e muita gente confunde o que é carreira. Carreira, as pessoas falando, eu quero ser presidente da empresa. Não. Carreira é a experiência que você adquire ao longo da tua vida. Sim, é como as pessoas confundem hoje sobre sucesso, né? Com certeza. A mesma coisa. Né? E a terceira coisa, como ninguém vive sem isso, é a financeira. Sim. Eu sempre pergunto, eu tive em Curitiba alguns anos atrás, dando uma entrevista na televisão de lá, a EPCOM, que chamava na época, e eles me falaram que a repórter me perguntou, Youssef, o que é ser coach? Eu falei, vou te responder com uma pergunta. Quanto dinheiro você quer ter aos 60 anos de idade? Eu falei, nossa, eu sou jovem, como é que eu vou saber? 60 anos aí? Eu falei, então, a pergunta que eu vou responder agora para você. É isso, você pensar no seu futuro, né? Porque o coach, ele faz você pensar nesse caminho, nessa jornada que você tem para chegar aos 60 anos, não esperar mais 60 para fazer alguma coisa na sua vida que te vale a pena, né? Sim. Então, é isso. E aí tem uma outra coisa que é a dimensão do coração, que é uma dimensão ligada ao emocional, que é ligada aos relacionamentos. Sim. Primeiro relacionamento que a gente tem que entender é o relacionamento comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Olhar no espelho e falar, quem é esse cara? E saber dizer, né? Saber dizer quem é esse cara. E o outro relacionamento, um dos mais importantes, é o que gera muito conflito na vida nossa hoje, é o relacionamento com o outro. Sim. E por que gera muito conflito? Porque eu não sei relacionar comigo mesmo. Então, como eu não sei relacionar comigo, eu tenho dificuldade de relacionar com o outro. E o último das 4 dimensões é a dimensão espiritual, que muitas das organizações hoje estão vivendo
Esse, porque está ligado a propósito, sentido de vida. Sim, Então, exatamente. esse, na verdade, é todo esse caminho. E ao longo do tempo eu fui, então, falei, puxa vida, como é que eu posso transformar isso numa prática? E eu conheci nos Estados Unidos um grande coach de grandes artistas de Hollywood, e que eu fiz o curso com ele, inclusive, de coach. E o meu primeiro nicho de trabalho foi vir ao Brasil e trabalhar com coaches, cantores, artistas, jornalistas, diretores de TV, trabalhando no nicho de TV. Foi uma época boa de experimentação, porque é um povo difícil de trabalhar, não é fácil. Sim, sim. Né? Não com um é ego fácil. bem expandido, né? Exatamente, um ego bem expandido. Mas aí eu fui começando a entender outros níveis de coach, como executivo, um coach de vida, equilíbrio, de negócio, e fui trabalhando isso para entender toda a questão, aproveitando a minha parte corporativa e depois a minha parte acadêmica, onde hoje eu também sou coordenador e diretor da faculdade, que é aqui de Campinas mesmo, a Faculdade Sofia. Sim. Né? Então, essa é a minha experiência de vida nesse setor. Assim, você trouxe aí algumas coisas que são bem interessantes, né? Porque a gente tem o papel do coaching no Brasil banalizado, vamos dizer assim, né? E nós que temos aí tratativas fora do país, nós sabemos que, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, é o oposto, né? O coaching, ele é realmente uma ferramenta de desenvolvimento para quem quer ter o autoconhecimento e para quem quer ter aí um planejamento de uma vida equilibrada, né? Então, fala um pouquinho da sua visão sobre isso com o Brasil. O que você acha que tudo isso aconteceu? Isso não é de agora, isso vem ao longo do tempo. O que acontece? O Brasil traz um mito do desemprego. Sim. Eu lembro bem no início da década de 90, né? Nem década de 90, década de 80. Em 82 nós tivemos o grande boom do downsizing e da reengenharia. E aí começou a questão do desemprego. Mas usaram isso como uma forma de desempregar as pessoas. Mas o ser humano, ele não aprendeu que ele precisava se desenvolver porque a evolução e a inovação estava chegando. É como hoje. Sim. Nós estamos falando de inteligência artificial. Será que o ser humano, ele acompanha isso ou não? Depende dele. A inteligência artificial não acontece sozinha, depende do ser humano. Sim, hoje nós tivemos, né, até essa pergunta, né, na reunião que nós estávamos participando. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Muita gente começou a ouvir, aí alguns espertinhos aproveitaram, colocaram umas escolas de coaching e falando para as pessoas, olha, se você se transformar num coach, vai ganhar 30, 40 mil reais por mês. Sim. Puxa vida, eu queria fazer essa escola para poder ganhar isso, né? E aí muita gente partiu para essa profissão. Como você disse bem, nos Estados Unidos, isso é como se fosse um psicólogo, sim, um médico, ele tem uma tratativa bem diferente. Como um mentor mesmo, como um mentor, né? Exatamente. E no Brasil isso ficou banalizado. Tanto que eu mesmo mudei os meus produtos hoje, eu chamo de jornada. Nem falo de processo de coaching, porque o coaching está tão banalizado que essa profissão ficou desse jeito. Mas qual é o grande sentido de tudo isso? O Brasil precisa que as pessoas entendam que nós estamos vivendo um mundo do século XXI com 3 coisas que são pilares para se viver no século XXI. Primeiro pilar é a velocidade com que as informações estão vindo. Sim. A velocidade é tão alta que você não consegue acompanhar. O conhecimento que era de 1500, para ele consolidar, ele levou 100 anos em 1500, para chegar em 1900, levou 100 anos de consolidação. De 1900 a 1950 foram 25 anos. E aí hoje, ele gira em torno de 12 horas. Sim, exatamente. Então, o segundo pilar fundamental do século XXI, o que é? É exatamente o conhecimento profundo. É você conhecer, para você poder entender de alguma coisa e vamos dizer assim, pegar esse conhecimento e colocar em prática na sua vida, do que eu realmente gosto. E a terceira coisa é usar a tecnologia a favor dessas duas. Sim. Por isso que existe a tecnologia. Então, o momento do coaching, do processo e do profissional coach,
ele precisa de muita profundidade. E as pessoas não têm profundidade. As pessoas fazem esses cursos rápidos, como você mesmo disse, né? E aí pega aquela caixa de ferramentas e aplica. Mas com o que vem na aplicação daquelas ferramentas, não sabe o que fazer, porque não tem experiência, não tem a profundidade, né? Não tem vivência para poder realmente conduzir aquilo da melhor forma, né? E aí acaba se tendo atendimentos ruins e aí banaliza mesmo, né? Porque é um processo lindo, né? Por exemplo, eu fiz as minhas formações fora do país também, por isso que até eu trago essa informação, porque lá fora é totalmente diferente mesmo, né? E a gente vê, por exemplo, assim, você falou bem claro aí com relação ao que a gente tem hoje de aceleração de informações, de como usar tudo isso, né? Então, eu vejo uma mudança muito grande também com relação em você não separar mais as áreas da vida, né? Porque antes era muito separado. Não, eu como profissional eu tenho um biotipo, como pessoa eu tenho outro. E isso caiu por terra, porque é a mesma coisa, né? Então, assim, e o coach ele entra nesse processo para dar esse suporte, para fazer com que a pessoa tenha esse entendimento, né, Youssef? Eu não tenho dúvida disso. O coaching, ele é um processo de desenvolvimento e pensar para o futuro. Só que o tempo hoje, o futuro, não é mais como pensava-se antigamente. Eu vou fazer meu planejamento para 2 anos, médio, longo e curto prazo, né? Então, 2 anos, 5 anos e 10 anos. A questão do tempo hoje, ela é uma questão que eu gosto muito do que Santo Agostinho dizia, que o tempo, ele tem 3 facetas: o passado, o presente e o futuro. O passado, ele não existe mais. Mas muita gente traz isso na sua memória, traz para o presente. Sim. Então ele vive remoendo o passado. 75% do nosso tempo é estatístico. Remoe o passado. Só que o passado não existe e eu não mudo. O futuro ainda não existe. Portanto, é um tempo que é uma expectativa. E você não tem esse tempo na tua vida ainda. É porque é o resultado do que você faz no único tempo que existe, que é o presente. Sim. Então, Santo Agostinho explica muito bem isso. O coach, ele faz o quê? Ele prepara esse caminho. Eu estou aqui hoje, olha para mim hoje. Eu estou olhando, olho para o espelho, eu sou assim. Mas o que eu quero daqui a algum tempo? Eu começo a preparar esse caminho, essa jornada para buscar o resultado que eu quero. Por isso que existe a palavra meta, que é uma palavra grega, que significa alvo. Eu quero atingir alguma coisa. Então o processo de coaching é esse. E é diferente do processo de mentoria. Sim. O mentor, o que ele faz? Tá, eu entendi onde você quer ir, eu tenho expertise nessa área que você quer trabalhar, né? eu vou te ajudar a ir para lá. Sim. Diferente do coach, né? E é gozado que para você ser coach e área de humanas, nós precisamos entender de 3 disciplinas, que a área de humanas sabe. A primeira delas é a fenomenologia. Quais são os fenômenos que existem na nossa vida, no dia a dia, que eu preciso entender? Se eu entendo um pouco de fenomenologia, eu preciso entender de uma outra coisa, que é a arte do coach saber, é a maêutica. É a arte de saber fazer perguntas poderosas, que realmente faz a pessoa refletir sobre aquilo. E por trás disso tem a hermenêutica, que é a arte de interpretar o que o outro está dizendo. Por isso que o coach precisa de 2 coisas. A maêutica, que é saber fazer pergunta, e a hermenêutica para escutativa. Sim, que é diferente de ouvir, né, Youssef? Exatamente isso, né? As pessoas, elas não, assim, eu falo muito isso, né? Eu falo, vocês ouvem, mas vocês não escutam. E aí as pessoas param e falam, peraí, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ouvir, a gente ouve tudo que está acontecendo na nossa volta. Escutar é quando você presta atenção e você traz aquela informação para uma avaliação, né? E a escutativa é tão difícil que poucas pessoas... Eu tive um problema disso. Eu posso contar a minha história para você rapidinho. Como é que foi isso? Quando meu filho tinha 18 anos... Eu trabalhava fora, trabalhava em São José dos Campos, na Johnson & Johnson, vinha só fim de semana para casa. E um dia meu filho falou, eu vou entrar na Unicamp. E eu falei, para entrar na Unicamp você precisa estudar. E foi. E quando ele tinha 13 anos, ele queria fazer um curso de desenho. Aquela época que todo mundo desenhava aqueles heróis, aquelas coisas. Sim. Eu falei, não vou pagar esse curso para você, isso é uma porcaria, que isso aí não faz nada. E
E eu paguei todos os cursos por mais novo, que na área de informática que eu via que a informática era um caminho de profissão. Sim. Quando ele fez 18 anos, um dia eu cheguei, o que está acontecendo, Tiago? O que eu posso te ajudar? Ele falou, você não pode me ajudar em nada, você nunca me escutou. Aquilo mexeu profundamente Foi um choque, comigo. né? Me deu um choque muito profundo. Como eu nunca te escutei? Não, você nunca me escutou. E o que eu posso fazer agora para te escutar? Simplesmente ouça, olha o que eu quero. Entenda o que eu preciso. Tanto que quando ele foi fazer a faculdade de biologia, eu não me meti. Ele foi fazer a faculdade de biologia, fez a faculdade de biologia dele, fez o mestrado dele. Eu achei que ele tem que saber o caminho dele. O outro foi para a área de informática, tudo bem. Mas isso mexeu comigo. E aí foi nesse momento que eu falei, eu preciso trabalhar uma coisa. Já que eu trabalho com gente, faço gestão de pessoas, eu como um diretor da área de recursos humanos, eu preciso escutar pessoas. Exatamente. E foi a dica. E aí, conversando com vários amigos, por que você não vai fazer coach? Falei, uma boa ideia. Pensando que isso resolvesse o meu problema. Mas não, isso piorou o meu problema. É só a parte de cima do iceberg, né? É bem isso, né? Porque exigia uma grande área de escuta, porque cada um tem um problema diferente. Cada um tem uma área diferente na tua vida. Cada um pensa diferente. Foi aí que eu fui estudar com Peter Senge a 5ª disciplina. Uhum. E a 2ª disciplina, ela é fundamental, é o modelo mental. Sim. Que você fala muito na inteligência emocional de Sim. Daniel Goleman. Sim, sim. Uhum. E eu sempre falo para as pessoas, aonde está a inteligência emocional? Ela está numa pirâmide onde você tem o topo comportamento, que depende de crenças que são limitantes ou evolutivas. Sim. Carol Dweck escreve muito bem isso no livro dela. Ou a parte de baixo, que são as competências, Sim. os seus skills. Uhum. E no meio, o que é? A inteligência emocional que equilibra tudo isso. Sim, exatamente. Então, quando você olha para essas coisas, você no processo de coach faz o quê? Com as perguntas e saber escutar, você expande a consciência das pessoas, você traz à tona toda a qualidade e o talento que as pessoas têm dentro delas. E se você não tem conhecimento, não tem profundidade para você ou escutar tudo que chega, né, Youssef, você não sabe o que fazer com isso. Por isso que acaba banalizando, né, no Brasil, toda essa situação que a gente vive hoje, né. Eu vejo, assim, né, como a gente tem a experiência e a vivência com culturas diferentes, né, tanto europeia como americana, a gente vê a cultura brasileira é uma cultura de mimimi mesmo, né? O brasileiro é chorão, né? Ele tudo dói, tudo machuca. Você vai, por exemplo, para a Europa, em qualquer região, você vai para a Itália, por exemplo, você pergunta, é papum a resposta, não tem muita frescura, é direto. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa, né? Então, a gente vê o Brasil, assim, querendo buscar evolução, né? O Brasil hoje é um dos países que mais consome internet, né? Vamos dizer assim, mas de uma maneira extremamente... não gosto de usar a palavra errada, mas equivocada, vamos dizer assim, né? Ele usa esse tempo em excesso. Exatamente. E esquece do primeiro pilar, que é fundamental. Eu sempre falo com as pessoas. Outro dia eu tive no meu escritório uma pessoa fazendo 60 anos e sentou na minha mesa e falou, vim buscar um processo de coaching, porque eu dei a minha vida para uma empresa e agora eles me mandaram embora. Eu falei, por que você deu a sua vida para uma empresa? A vida não é dela, é sua. Sim. Aí ele falou, mas e o que eu faço agora? Eu não sei, porque essa é uma pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse, eu estava milionário. É você que tem que descobrir o que você faz agora. Eu posso te ajudar no caminho, mas você precisa querer. Porque o processo de coaching, eu preciso querer e preciso ouvir algumas coisas que vão doer. Exatamente. Aí posso até compartilhar com você, eu tive há algum tempo atrás um processo de mentoria que eu fiz de uma executiva de uma grande multinacional aí alemã,
E ela trouxe para mim, né, muita dor do que ela estava vivendo, né? Aquela fase de que não fico com os filhos, não cuido da família, mas tenho o meu profissional, quero ser a mulher exemplar e profissional, né? Tenho que manter o meu cargo. E a pergunta, por que tudo isso? Ah, porque eu tenho muita conta. Então, você não tem questão, porque... mas o que eu faço com as minhas contas? Para de fazer conta. É Né? simples, É né? simples. Então, assim, é exatamente o que eu disse. O brasileiro, ele traz uma dor, um romantismo para as coisas de uma maneira que acaba complicando tudo mesmo, né? E fica tudo muito enraizado nas crenças do passado. Né, no que aconteceu, nos traumas e, enfim, é claro que existem coisas que marcam mesmo e existem ferramentas, né, para a gente poder cuidar disso. Eu digo, as pessoas sempre perguntam para mim, mas você vai fazer eu esquecer tudo que eu vivi? Claro que não, é a sua vida. Sua Mas história. você pode dar um significado diferente, fazer uma ressignificação de tudo isso e fazer isso virar aí um combustível muito bom para você ter uma vida mais promissora, né? Eu tive um exemplo de meu grande mentor, grande mestre, que foi o Covey. Um dia eu perguntei para ele como eu faço para ser tão famoso quanto o senhor. Porque a palestra dele levava 10 mil, 20 mil pessoas numa Sim. palestra. Uhum. O livro dele foi vendido, tem mais de 150 países, acho que está em torno de 25 milhões de exemplares vendidos. Ele falou, por que você quer ser famoso? O famoso dura pouco. Pega um artista hoje. Eu fazia coach deles, né, há muito tempo. A maior dor deles era sair da mídia. Sim. Porque ele envelhece, ele deixa de ser o galã. Exatamente. E acaba sendo o quê? É um velho como outro velho qualquer, mas ele não está preparado para isso. E ele falou assim, busque a significância, busque o propósito. Quando você busca o propósito, sentido de vida, Sim. você olha com outro prisma. Então começa a olhar a vida de um lado positivo. A cada setênio na sua vida, a vida muda. Uhum. Então você precisa começar a olhar isso de uma forma totalmente diferente. Olha para a vida como ela sempre você fosse vencer uma etapa nova, numa corrida. Sim. E ele falou, eu sempre fiz isso. Mas quem me alertou foi meu grande coach. Quando eu tinha 19 anos, ele me pediu para viajar para a Inglaterra para treinar líderes. E eu fiquei apavorado, ele me contando. Por que eu fiquei apavorado? Porque como é que eu ia treinar líderes com o dobro da minha idade? E aí o meu chefe olhou para mim e disse, eu confio em você. Sei que você tem capacidade para fazer isso. Vou te dar materiais que vão te ajudar a fazer isso. E ele lá na Inglaterra, treinando líderes, encontrou a sua voz interior. Sim. Encontrou o seu propósito de vida, que era treinar líderes. E isso ele levou até o fim da vida dele. Essa inspiração dele me inspirou também. Eu dei aqui 7 hábitos por 10 anos nas grandes organizações. Sim. E os 7 hábitos foi o grande momento de virada na minha vida. Foi em 1999. Aí eu entrei já o ano do século XXI com uma mentalidade totalmente diferente. Não é fácil, as pessoas às vezes olham pra gente, eu queria ser que nem você. Ninguém vai ser que nem você. Escuto tanto isso, Youssef. Isso é uma coisa assim, porque assim, todos nós temos os nossos desafios, né? Assim, que nós passamos na vida. E o que eu mais escuto, né? Como você faz isso, como você consegue, como você administra tudo isso. Eu queria ser você. E nós somos seres únicos, né? Exatamente, quando a gente entende o que é ressignificar o que nós passamos, nós pegamos tudo isso e vira um combustível para a gente que a gente vira um foguete mesmo, né? Então, não é querer ser nós, né? Eu, nem você, e nem querer fazer da maneira que nós fazemos, mas sim fazer o que você tem que fazer na sua vida de ressignificação para que você possa encontrar o seu caminho, encontrar o seu propósito. Eu acho que hoje, depois de uma pandemia, né, que fez todo mundo aí se retrair, faz com que nós olhemos de uma maneira assim, com lupa para o propósito de vida. Por que nós estamos aqui? Né? O que nós queremos? Porque nós temos que ter a autorresponsabilidade de que tudo o que nós fazemos, ela expande. Né? Eu falei isso hoje sobre inteligência espiritual. Né? É uma conexão.
né? Porque quando eu estou aqui falando, existem milhares de pessoas ouvindo. Quando você está falando na sua rádio ou em palestras e treinamentos, existem milhares de pessoas e nós impactamos as vidas dessas pessoas. Então, nós temos que ter a autorresponsabilidade de ter a coerência do que nós falamos, né? Então, eu vejo, né, tomando o que a gente estava falando sobre a banalização do coaching no Brasil, eu vejo a falta dessa pitada de autorresponsabilidade. Porque as pessoas estão com um único interesse. Eles estão vivendo a parte básica que Maslow falou em 1950. A sobrevivência. Sim. Uhum. Eles estão interessados no que ele quer ganhar dinheiro, sobreviver. Ele não pensa no futuro porque é imediatista. Sim. O brasileiro é imediatista, ele quer o resultado amanhã. Ele não. O resultado, para chegar onde eu cheguei aos 66 anos, é anos. Ontem mesmo eu estava entrevistando, um jovem veio me entrevistar no escritório. Ele perguntou, onde vem tanta energia sua? Eu falei para ele, desde os 7 anos eu estudo. E continuo estudando. Vou fazer um doutorado com 66 anos. Só estou escolhendo a faculdade ainda. Mas eu vou fazer. Ninguém acredita. Mas eu conheci quando fiz Direito. 1983 eu me formei em Direito. 79, quando entrei na faculdade, tinha um senhor que se formou comigo, que tinha 80 e tantos anos. Lindo, eu acho lindo. Se formou, foi lá com a gente, lá buscar o diploma dele. E a alegria dele em conseguir fazer isso acontecer na vida dele. Então, gente, nós temos que buscar, as conquistas são nossas. Sim. Ninguém vai fazer isso por nós. Essa é a grande vantagem e agora a vitória de você estar sendo diferente no mercado onde você está. Esse é o fundamental. Sim, quando você... Eu sempre falo, né, nos processos de mentoria ou de consultoria, né, as pessoas sempre perguntam, né, mas o que eu tenho que fazer para poder conseguir organizar os meus processos? Primeiro, organize as pessoas. Entenda as pessoas, né? Entenda o que as pessoas... Qual que é o propósito? Eu falei, você conhece, né, os seus funcionários, os seus colaboradores? Você sabe qual que é o propósito de cada um? Ou você já deu oportunidade para que eles se autodescubram em relação a isso, né? Porque eu acho que é como eu disse, né? Hoje cai por terra a separação de vida pessoal, vida profissional. Nós somos um único ser humano. E se a gente não está bem numa área, a gente não vai bem nas outras, né? Eu gosto muito de usar o exemplo daquela brincadeira do circo, dos pratos, né? Que o palhaço vai lá e fica rodando, cada hora ele roda um para nunca deixar parar. E é assim a nossa vida, tá tudo ali alinhado, né? Os pratos da vida, eles têm que estar todos ali, né? Em movimento, porque senão você quebrou um, acabou o resto, né? Essa é a verdade, né? E ontem ele me perguntou, e como é que você arruma tempo para tanta coisa? Falei, bom, primeiro que eu sou professor de administração de tempo e produtividade. Se eu não fizer isso comigo, não adianta eu ensinar ninguém. Sim. Eu falei, tem algumas coisas que são fundamentais na tua vida. Quanto tempo você gasta com televisão por dia? Quanto tempo você gasta com internet, celular por dia? Não sei. Então, meça. A melhor coisa do mundo para você saber de produtividade, você tem que ter métrica. Sim. Eu meço. Eu sei quanto que eu gasto. Os últimos dias eu tenho gasto com meu celular, internet 26 minutos. Em média. Eu coloco 3 horas por dia por causa de contato com o cliente e tudo mais. Mas eu não assisto, por exemplo, TV aberta. Eu gosto à noite, para descansar com a minha família, assistir uma Netflix, assistir alguma coisa que possa, né? E sábado e domingo, estou lendo, estou estudando. Quando eu não passeio, não saio para cá, para lá, eu estou sempre lendo. E o meu maior tempo que eu gasto no meu dia, que são 3 horas por dia, é leitura. Sim. Eu estou lendo agora 40 livros. Ao mesmo tempo? Eu leio, só que eu divido por cada dia da semana um assunto. Então, como eu sou filósofo também, então eu sou advogado, filósofo, né? E eu gosto de ler Coitado psicologia. do juiz que lê as suas petições, né? Imagina, advogado e filósofo. Eu não advogo mais há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Se eu fosse advogar hoje, eu precisaria fazer uma nova faculdade, de tanto que o conhecimento gira, atualizações, né? Então era melhor fazer uma nova faculdade. Então eu deixei, a minha OAB ainda é bem velhinha, a minha 77364.
Se eu fosse advogar hoje, né? Mas o bacana é que eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com as pessoas. Sim. Eu encontrei a minha forma de fazer com a minha profissão aquilo que eu tenho paixão. Então eu não tenho sábado e domingo, estou sempre preparando. Às vezes eu atendo pessoas à noite, porque eles saem do trabalho, estou fazendo coach agora de uma pessoa à noite, 5 horas da tarde, já fiz 21 horas. Sim, sim. Por quê? Para não deixar de fazer com que a minha missão realmente aconteça. É ajudar as pessoas a crescerem, vê-las crescerem. Essa é a minha missão. Porque senão não tem graça. Fazer aquilo sem paixão, fazer por ganhar dinheiro. Sim, como tem muita gente fazendo, né? Dinheiro não pode ser fim, dinheiro tem que ser meio. Sim. É consequência do que você faz bem. Então é isso que as pessoas têm que fazer. O que eu faço bem? No que eu sou bom? E a dificuldade maior das pessoas é de falar quem elas são. Por isso que o relacionamento consigo mesmo é a coisa mais difícil do mundo. E na filosofia, é claro, né? Dão essa frase, conheça-te a ti mesmo, a Sócrates. Mas, na verdade, Sócrates, quando foi visitar Delfos, viu na entrada de Delfos escrito, conheça-te a ti mesmo. E aí ele começou a usar isso para ele. Sim. Ele refletiu e falou, poxa, mas é verdade. É assim que eu vou ensinar os jovens com quem eu vou estar passando o conhecimento. Então, o conhecimento é coisa fundamental, que é o segundo pilar nosso hoje. E nós temos que... as pessoas hoje falam muito em futuro, em ter sucesso, e esquecem de uma premissa muito importante, o autorrespeito, né? Nós temos que respeitar a nossa história, respeitar tudo que nós vivemos, né? Assim, é diferente de você falar, eu vou trazer o passado. Não, o passado ficou, mas ele existe, né, Youssef? Então, nós temos que saber que ali quem você é hoje é com base em tudo que você viveu, né? Então, trazer esse respeito, porque senão nós começamos a nos tornar pessoas vazias, né? E aí acaba acontecendo muita coisa que está acontecendo aí no mundo, né? Que a gente vê as pessoas querendo esquecer o que viveu, e aí você não consegue dar um passo para frente, né? A gente estava falando um pouquinho lá da coluna, né, cervical ali do espiral, e é exatamente isso, né? Se você não fecha o seu ciclo aqui nesse patamar, a hora que você vai dar um passo numa mudança de vida, você vai cair de novo, né? E é gozado que quando eu falei já há muito tempo atrás, o século XXI ele trouxe uma mudança de paradigma muito grande para as empresas e para as pessoas, para todo mundo. Imagine, eu era CLT no século XX. A liderança mudou do século XX para o século XXI. Sim. Agora, no século XXI, eu sou uma empresa dentro de uma outra empresa. E o que a empresa tem de mais importante? 3 metas crucialmente importantes, como diz Rancharan. 3. A primeira delas é cliente. Sim. Tá, mas cliente, como é que é cliente? Você precisa ter 2 coisas que você precisa entender de cliente. Primeiro, saber prospectar. Exatamente. Não é fácil. Você lembra da escuta? Sim. Qual é a necessidade dele? Sim. O que eu vendo, o que eu entrego para ele, porque ninguém mais vende nada, né? O que eu entrego para ele, estou atendendo às necessidades dele, porque ele tem as mesmas necessidades que nós temos. Então, eu preciso saber manter o cliente. A segunda coisa dentro de clientes é saber manter esse cliente dentro da nossa carteira. Sim. Então, hoje eu estou numa empresa, eu não sou empregado. Porque empregado é uma palavra pejorativa, vem da antiga Roma. Sim. Serviçal, escravo. Exatamente. Uhum. Então, se eu mudo esse paradigma, eu já começo a pensar como empresa. E aí você tem colaborador. Colaborador. Perfeito. Exatamente. E como é que está o meu colaborador dentro da minha empresa? Segunda coisa é a sustentabilidade. O século XXI exige de você pensar esse futuro que nós falamos, Sim. na sustentabilidade. E o que eu preciso de sustentabilidade? 2 coisas. Criatividade e inovação. Exatamente. Se eu estou parado hoje e não faço nada, morri no mercado. Porque a velocidade com que as coisas acontecem não dá para fazer. E a terceira é entender de finanças. O que é receita e o que é despesa. Porque eu sou medido pelo lucro líquido. E lembrar que receita não é faturamento, né, Youssef? Exatamente. No Brasil é uma coisa muito, posso dizer, até insana, né?
Porque você chega e a pessoa fala assim, eu ganho tanto, mas qual que é a sua receita? Não, o meu faturamento não, o seu faturamento não é receita, né? E você vê isso de grandes empresas, assim, né? De empresas grandes, né? Que tem muitos colaboradores, que tem altos faturamentos, né? Então, assim, você fica realmente, fala assim, precisa mudar isso, né? Eu acho que é isso que instiga a gente de ir lá e fazer o nosso trabalho para mudar essa chave, né? E o pior de tudo, que o resultado que todo mundo busca, é uma fórmula da estratégia. Existe uma estratégia. A fórmula da estratégia é planejamento estratégico, que ele tem uma série de coisas, mais a execução, que tem uma série de coisas, igual um resultado, que é uma série de coisas. E a gente é medido pelo resultado. Só que no século XX, todo mundo exatamente era medido pelo quanto você fatura. Exatamente. Mas não é só isso. Nós temos responsabilidades sociais, nós temos clientes, nós temos uma série de coisas que mexem com o resultado. Então, essas 3 metas crucialmente importantes, como pessoa, você limitada, não posso dizer você SA, porque é da revista Exame, né? Sim, então, sim, você não pode. Você limitada, você é uma empresa dentro de uma outra empresa. Quando você pensa assim, você muda o seu paradigma de empregado para empresário. Sim, sim. Esse é o grande segredo hoje. Porque se eu não estiver aqui, a empresa não manda em você, nem você manda na empresa. Ambos fizeram um contrato que eu quero comprar o que você tem aqui. Não existe mais mão de obra, Sim. Existe mente-obra. Exatamente. O que está aqui na sua mente é o que tem o seu produto. Então, o que acontece? Eu quero comprar isso seu, até o dia que me sirva. Sim. O dia que não servir mais, até logo, PT, saudações, vou comprar outro. E você tem que buscar no mercado o quê? Um novo cliente, não um novo emprego. Sim. Por isso que existe aí, que a turma fala, 13 milhões de desempregados. Gente, Sim. esquece, desculpa, mas desempregado porque o cara não acompanhou o que a inovação e o que está acontecendo no mundo. Não tem conhecimento, não tem competência para tocar nesse mundo que nós estamos vivendo e tem que ficar dependendo ainda do século XX, passado, que não existe mais. Sim. No século XXI, a inovação e a criatividade faz com que isso traga velocidade. Exatamente. Youssef, nosso papo está maravilhoso, mas eu quero agradecer imensamente a sua presença, agradecer por você ter tirado aí um tempinho na sua agenda para a gente bater esse papo, tá? Obrigada mesmo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, mas no sentido de desenvolvimento humano. O que você fala para as pessoas hoje? Eu vou falar uma coisa que um jovem me disse há pouco tempo quando eu o entrevistei. Eu tenho um programa, um processo que eu faço todo ano, no mês de janeiro, fevereiro, eu entrevisto ícones. Eu sou xereta. Eu busco na agenda deles lá, ligo, um momentinho para eles me trazerem uma palavra que eu aprendo muito com os jovens. E o Bruno Gimenez é um jovem que me chamou a atenção pouco tempo atrás sobre a lei da prosperidade. Antes de começar a entrevista, ele me fez uma pergunta que eu quase não conseguia responder. Eu quero deixar essa pergunta para todo mundo. Ele perguntou: você nasceu para ser o que você nasceu para ser? Você nasceu para ser o que você nasceu para ser? Ou você nasceu para ser aquilo que você acha que nasceu para ser? Dependendo da sua resposta, eu concedo para você a pergunta, a entrevista. Eu falei, eu nasci para ser aquilo que eu nasci para ser. Você está no caminho certo. É essa a reflexão que eu quero que as pessoas façam. Maravilha, maravilha. Youssef, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente encerra aqui e aguardem os próximos episódios do nosso podcast. Obrigada.